Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você chegar na sua independência financeira. E aqui nós discutimos as principais estratégias, né, Matheus? Seja investimento, seja negócios, tudo que vai te levar para acelerar a sua independência financeira, a gente vai conversar aqui, não é isso? É isso aí, Renan. E hoje, o que a gente vai falar aí, Renan? Primeiro eu tô aqui com o Matheusão. Tem tempo que vocês não veem o Matheusão, né? Matheus Cobb, especialista em produtividade financeira, meu sócio, meu irmão, meu amigo, tudo de bom. Mas ele acha que tá melhor aqui, ó. Eu vou ou não vou? Vamos falar. Entrei aqui e fiquei, ó. Eu fiquei aqui, o Matheus tá olhando pra câmera. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, nossa, eu tô vendo o teu braço. Não. Aí eu falei, velho, porque ele faz cross, né? Ele fica andando, plantando bananeira ali, ó. Aí ele acha que, não, filho, vambora, handstand. Handstand tem que puxar ferro, filho. Vamos pra cima. Renan. Mas brincadeira à parte, vamos, Matheus, porque hoje promete, né? É isso aí, Renan. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre ações, sobre Bolsa de Valores. Estão representando aqui todos os nossos alunos, investidores Profad, nossos seguidores. A gente vai dissecar tudo sobre ações, Renan. Ações e Bolsa de Valores. Eu queria saber de tudo. Tá preparado para responder tudo aí que seus seguidores mandaram, teus alunos? Sempre pronto, sempre pronto. Se eu não souber, com certeza você sabe. Que isso, mas vamos lá, Renan. Pra gente começar, você poderia explicar assim, do básico, o que é, né, Bolsa de Valores e como que ela funciona para um investidor iniciante? Cara, eu vou trazer... Uma das nossas grandes habilidades é descomplicar o que é complicado, né? Então, Bolsa de Valores, imagina que é uma feira popular. Tá? Onde você vai lá, tem o comerciante vendendo banana, laranja, morango, e tem um preço inicial quando a feira começa. Aquelas frutas todas brilhando, todas bonitas. Tem um preço. Aí vai lá a pessoa que vai comprar e compra aquele preço, ela só tem aquele horário. Aí depois passa um tempo, já tá ficando meio esquisito e tal, é outro preço. Depois começa a fazer um monte de promoção. Lá na hora da xepa, que é a hora que já tem... No final, os garis estão varrendo e tudo. Já é um preço que, tipo, tá dado, praticamente. Então, Bolsa de Valores é isso. São pessoas querendo comprar algo, de pessoas querendo vender, e eles querendo alinhar um preço em comum para dar um match. Então, basicamente, é isso. Como se fosse uma feira popular, só que de ativos financeiros. Então, a Bolsa de Valores no Brasil, a gente negocia ações, fundos imobiliários, ETFs... isso para quem está iniciando, né? Tem vários outros tipos de investimento, mercado futuro, coisas do tipo, mas principal para quem está começando, Bolsa de Valores é o local onde você compra e vende, ou seja, faz negociações de ações, fundos imobiliários e ETFs, por exemplo, para quem está começando. Isso é mercado financeiro, isso é Bolsa de Valores. Legal, e você disse assim, o local, né? E muita gente pode pensar que ela precisa ir em algum lugar. Hoje em dia ela precisa ir em algum lugar, assinar alguma papelada para poder entrar na Bolsa de Valores? Como é que funciona isso? O conceito de Bolsa de Valores que as pessoas têm é... Qual que é a visão? Aqueles filmes, né? Oh, compra, vende. Antiga, exato. Se está piando lá para comprar e vender, que eram os corretores da antiga. Mas não, hoje em dia... No teu próprio celular, você consegue fazer seus investimentos. Você abre conta numa corretora, você entra no home broker, que a gente fala daqui a pouco o que é home broker, e você faz a tua negociação. Você faz a tua ordem de compra ou de venda do ativo que você quer. E o que é home broker? Home broker é a plataforma de negociação onde você faz esses investimentos, que hoje está acessível na palma da sua mão. Simples assim. Entendi. Então, para a galera entender que a Bolsa de Valores é o geral, é o macro. E para eu entrar na Bolsa de Valores e, por exemplo, como você deu o exemplo, investir em ações ou em fundos imobiliários ou em ETFs, eu faço isso através de um negócio chamado home broker, né? Isso, que é a plataforma. Que basicamente, o que é o home broker? É um ambiente virtual, ao invés de você estar, como você vê nos filmes, se estapeando, ligando para o corretor. Ou seja, como que funcionava antes? O corretor ligava para você e falava, tem uma oportunidade assim, fecha, compra. Aí você dava o ok, você dava a ordem e ele ia lá comprar. Isso era o arcaico, né? Sim. Hoje é assim, vai aparecendo lá em tempo real, as negociações estão sendo feitas e você vê. Eu quero comprar, por exemplo, Itaú, Banco Itaú. As ações do Banco Itaú por X reais. Beleza, você bota lá, vou botar aqui R$30. Se tiver alguém que está querendo vender por R$30, já é feito um match pela plataforma. Então não precisa ter um intermediário. Na verdade, o intermediário é a corretora, mas não precisa aquela pessoa te ligando para confirmar ou não. Então, isso aqui é o home broker. É uma das maneiras de você emitir as suas ordens de compra ou de venda na Bolsa de Valores. Existem outras, como por exemplo, ainda continua. Você pode mandar mesa de operação, você deixa autorizado o teu assessor fazer. Então tem várias outras. Mas o mais comum para o investidor Profad, uma pessoa que tem independência para fazer seus investimentos, que é bem tranquilo,
é o home broker direto no teu celular, no teu computador, no teu tablet. Massa. Como você já disse, não é algo impossível nem difícil, né, Renan? É bem tranquilo depois que a pessoa aprende o passo a passo, porque é só apertar botão, definitivamente, né? Investir é só apertar um botão. De fato. Investir é só apertar um botão. Agora, saber qual botão, de qual ação você vai apertar, que você precisa ter conhecimento. Se você for um apertador de botão, você vai perder dinheiro. Mas se você souber qual ação você vai escolher, porque você vai analisar, ver o balanço dela, ver se está dando lucro, margem de rentabilidade, endividamento controlado, dividendos, e você falar, essa é uma empresa que eu quero me tornar sócio, aí você ganha muito dinheiro na Bolsa de Valores, porque você deixa de ser um investidor apertador de botão para ser um investidor Profad. Top, Renan. Agora, uma dúvida aqui, um pensamento aqui que eu tive. Se você falou que investir é só apertar um botão, isso aí traz a sensação de que é fácil. Por que na sua visão, muitas pessoas ainda assim têm medo de investir? Cara, o medo é um mecanismo de proteção do ser humano. Então, tudo que é novo traz um desconforto. E se traz um desconforto, é algo que o nosso sistema ele ativa e deixa a gente com medo. Entendi. Então, se a pessoa ela nunca fez algo, ela vai ter medo. Por exemplo, a primeira vez que você andou de carro, você ficou com medo? Demais, de bater, de fazer algum acidente, né? Você já dirige há quanto tempo? Há mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Se você pegar uma Ferrari hoje, vai dar um medinho? Dá nada. Muito medo. Entendeu? Por quê? Mas você é motorista, você já sabe. É porque é outro nível, é um mecanismo de proteção. Você fica desconfortável para fazer aquela ação e te dá medo. E o medo é algo bom, desde que ele não te paralise. Porque quem não tem medo, ele tem algum distúrbio mental. E pode até, por exemplo, quem não tem medo pode pular do 18º andar, que ele não vai ter medo. Sim. Então o medo é um mecanismo de proteção. Mas ele não pode ser um mecanismo que vai te travar de bloqueio. Então, por mais que investir seja apertar um botão, gera aquele medo porque eu nunca apertei um botão. Eu não sei se eu vou apertar o botão e vai explodir um negócio, Exato. né? Então, por isso que as pessoas têm medo. Elas têm medo de apertar o botão errado e perder dinheiro. Porque, na verdade, elas não têm medo de apertar o botão. Elas têm medo de tomar a decisão errada e perder dinheiro. O perder dinheiro é o que deixa medo. Porque hoje ganhar dinheiro não é... As pessoas, elas lutam muito para ganhar dinheiro. Só que elas deixam o dinheiro embora rápido, mas quando elas perdem, dá um sentimento de frustração. Então as pessoas não querem se sentir frustradas e por isso elas têm medo de investir. Massa. Gostei dessa visão, Renan. E aí, seguindo nessa linha, uma das dúvidas também que surgem dos nossos alunos, da galera que segue a gente, é o seguinte: muito quando se fala em bolsa de valores, em ações, ouve-se o termo IBOV, IBOVESPA, IFIX, esses termos assim que até em jornal você ouve falar, mas tem gente que não faz ideia. O que seria IBOVESPA, IFIX, quando a gente fala de bolsa de valores? Então, existem índices que são as referências para qualquer coisa. A gente chama de benchmark. Mercado financeiro é benchmark. O que é benchmark? É você ter um parâmetro de comparação. Então, os indicadores são importantes. Então, nós temos os indicadores para saber se as ações estão performando bem ou não em relação a outro investimento. A gente tem um índice que é a referência dos fundos imobiliários para saber se os fundos imobiliários estão fazendo sentido ou não, performando melhor ou pior do que qualquer outro. Por exemplo, a gente tem um indicador da poupança, a gente tem um indicador do CDI, lá da renda fixa, da taxa Selic, do IPCA, que é a nossa taxa de inflação. Então, são indicadores. Indicador é para a gente medir, para saber a performance. Então, o Ibovespa, que é o índice Ibovespa, ele é um índice da Bolsa de Valores mais relacionado às ações. Então, ali ele mostra a performance das empresas, não são todas, mas as empresas mais negociadas na Bolsa de Valores. Esse é um ponto. Ou seja, as empresas mais negociadas na Bolsa de Valores, elas compõem esse índice. É como se fosse uma carteira teórica de investimento onde tem as maiores empresas no sentido de negociação. Não são as melhores. Entenda isso. Não são as melhores. São as maiores em sentido de negociação. Isso é o índice Bovespa. Então, índice Bovespa, eu vou ter o benchmark, uma referência se as ações estão performando bem ou não, no geral. O IFIX é a mesma coisa, só que para os fundos imobiliários.
é quando eu tenho uma referência para saber se os fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores, eles estão performando bem ou não. É isso. Show de bola. Bem explicado. Agora, o que surge muito quando a gente fala de ações, de fundos imobiliários, como que se ganha dinheiro com ações, por exemplo? Existem algumas formas de ganhar dinheiro com as ações, vou falar duas principais. Primeiro, com a valorização da ação. Quando você compra uma ação, supor que eu comprei uma ação de Itaúsa, que é a holding do Banco Itaú. Comprei a R$10. E aí passaram 4 meses, aqueles R$10 se transformaram em R$15. Nesse momento, a ação que eu comprei está valorizada. Porque se eu vender agora, eu não vou vender a 10, eu vou vender a R$15. Então eu lucrei R$5. Na verdade, eu estou com uma valorização de R$5 por ação. E aí você vai fazendo conta. Se eu tenho 1.000 ações, quanto que eu vou lucrar? 5.000. Sim. Mas eu só lucro se eu vendo. Se eu não vendo, eu só tive uma valorização. Então, essa é a maneira de ganhar dinheiro se você vender a ação. Ah, vendi a ação, lucrei R$5.000. Essa é a primeira forma de ganhar dinheiro. Segunda forma de ganhar dinheiro é através da distribuição dos dividendos. O que são os dividendos? São os lucros que as empresas distribuem entre os acionistas. E quem são os acionistas? Nós que compramos aquelas ações. Investidores em ações, nós somos donos daquele negócio. Nós somos sócios das empresas. Então, vamos supor, a empresa lucrou R$100 milhões e ela vai distribuir de dividendos ali 20 milhões. Logo, desses 20 milhões vai ser proporcional à quantidade de ações que você tem. Então, essa é uma outra forma de você ganhar dinheiro. E essa forma, você não precisa vender ação, porque ele vai te pagando. Algumas empresas pagam mensalmente, outras pagam semestralmente, outras pagam a cada trimestre, outras pagam uma vez ao ano. Então, depende do fluxo de pagamento. Eu sempre falo para você olhar essa renda como anual, porque aí você vai ver, de fato, aquela renda entrando para você ano a ano. E, cara, é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu não sou muito de vender ações. Eu sou de receber lucro, né? Receber os dividendos. E isso aqui realmente é fora de série. A gente fala de dividendos que é mais conhecido, mas tem os juros sobre capital próprio também, que é bem parecido com os dividendos, a diferença é só uma questão contábil. Dividendos não é tributado, ou seja, é isento de imposto de renda, e os juros sobre capital próprio, o JCSP, ele é tributado, mas a gente não precisa fazer nada, a própria empresa já faz. Já faz esse tributo. Então, tem essas duas formas de ganhar dinheiro, através da distribuição dos lucros, com dividendos e juros sobre capital próprio, e através da valorização da ação. Massa, show de bola. E, assim, na sua visão, como que um investidor, investidor iniciante, ele pode começar a escolher ações para investir? Existe algum critério básico, por exemplo, que deve ser considerado? O básico para você que está começando e quer investir em ações, você tem que ver se a empresa dá lucro. Empresa que não dá lucro, ela tende a falir, a quebrar. E como eu falo, quando a gente vai começar a investir em ações, não só começar, você vai investir em ações, você tem que ter o senso de dono. Você vai se tornar sócio daquela empresa. E me fala, você quer ser sócio de uma empresa que dá prejuízo? Cara, eu não. Não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum. Então, o primeiro requisito, é o pré-requisito para mim. Empresa que não dá lucro, eu nem analiso. Eu nem continuo a análise. Primeiro ponto para analisar, dá lucro? Dá. Vou pro próximo passo. Então, assim, pontos fundamentais. Se fosse escolher só um, Renan, vê se a empresa dá lucro. Se dá lucro, se você passa para os próximos indicadores. Se não dá lucro, para por ali e vê uma outra ação que é muito melhor. Agora, beleza, passou do lucro. Quais são os outros indicadores que eu posso analisar? Cara, dentro do nosso método, a gente ensina lá mais de 22 formas para você analisar. Para fazer no podcast, eu acho que vai ficar muito profundo. Vou trazer um básico para quem está iniciando. Primeiro, lucro, né? Segundo, evoluir mais no lucro. Por quê? Eu vou ver se ele teve lucro constante nos últimos 5 anos. Porque isso me traz uma clareza de... Às vezes a empresa está negativa, ou então está sempre no 0 a 0 e agora deu lucro. Aí eu vou, compro pra caramba, mas não é uma empresa saudável ao longo do tempo. Ela pode começar a ser agora, mas eu não estou em busca de aposta. Eu estou em busca de empresas consolidadas. Entende? Então eu vou olhar o histórico nos últimos 5 anos. E de preferência, aquelas que estão com lucros constantes e crescentes. O que é isso? Está sempre aumentando ano a ano. Lucrando mais do que o ano anterior. Mas não é um pré-requisito estar crescendo, eu comprar ou não. Mas ter lucro sim. Então, ter lucro
lucro constante nos últimos 5 anos, não pode ter um prejuízo, outro depois dar lucro, outro, que é uma empresa bem estável, né? Terceiro ponto, pagar dividendos acima de 8% ao ano. Esse é o meu critério. Tudo bem, vou trazer aqui mais aberto. 6% fica bom para quem está começando. Porque 8% é o critério que a gente usa na nossa carteira lá do clube, porque a gente está selecionando cada vez mais empresas mais consolidadas para renda. Mas 6% é um bom número de dividendos no ano. Tá? Então, empresas que pagam pelo menos 6% de dividend yield ao ano. Dividend yield basicamente o quanto que a empresa vai me pagar do lucro todo que ela vai distribuir. Tá? Basicamente é isso. Então, 6%. Outro ponto importante, ver se o preço sobre o valor patrimonial dela está abaixo de 1,5. O que é o preço sobre o valor patrimonial? Pensa o seguinte, uma empresa ela tem um valor sobre o patrimônio todo que ela tem. Se o preço que o mercado está definindo está muito acima desse valor de patrimônio, não é sustentável. Uma hora vai cair o preço dela. Sim. Porque às vezes é muita boiada, muita gente comprando aquela ação porque alguém falou na internet ou alguma coisa do tipo, mas não é consistente. Tem que ter fatos. Então, o PVP, o indicador P sobre VP, que é o preço, que é o que está dando no mercado, sobre o valor do patrimônio real que ele tem, é muito importante para saber se a empresa está cara ou barata. E as pessoas, elas confundem. Elas acham que ser caro ou barato tá R$10, tá barato. Tá R$150, tá caro. Não é sobre isso. Não é sobre o preço. R$10 é acessível, mas não quer dizer que é barato. Por exemplo, as ações da Oi tá 60 e poucos centavos, mas não é barata. Ela tá acessível para quem tem pouco dinheiro, mas ela é uma porcaria porque tá endividado. Prejuízo. Exato. Então, esse é outro indicador que eu vejo que é muito relevante para quem está começando, é ver o P sobre o VP. Ou seja, preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,5, tá bom. Tá? Por que 1,5? O ideal é estar abaixo de 1, que você vai encontrar empresas bem baratas. Mas até 1,5 as empresas conseguem se dar essa esticada, empresas um pouco mais consolidadas, e nem todo mundo vai encontrar aquilo. Tipo, eu fiz um MBA, né, me formei em Vol Invest. Então, assim, eu fiz 1 ano e 8 meses de uma análise fundamentalista, de entender a fundo todo o critério de análise de Vol Invest, que é uma análise feita pelos maiores investidores do mundo, Warren Buffett e tal. Então eu não vou conseguir te ensinar em um podcast o que seria isso, porque é algo bem profundo. Mas se você seguir isso, você vai escolher boas empresas e vai estar muito à frente de qualquer pessoa que está iniciando, né? E por fim, deixa eu ver um outro indicador que eu acho legal. O que você acha que a galera para que está começando, Matheus? Um outro indicador para não ser muito difícil e que dê clareza para a pessoa. Por exemplo, lucro por ação positivo. Entende? Ter esse indicador a gente consegue ver em qualquer plataforma de análise de investimento. Lucro por ação. E o dividend yield você já falou, que para mim também é um dos mais importantes. 6% ali para quem está começando e 8% é o ideal na nossa carteira. Você tinha até falado aí lá, carteira do clube e tal. Pode ter gente que não conhece, mas o que é esse clube aí? O que você disse aí e tal. Mas a gente tem toda uma esteira de produtos. A gente tem uma escola de educação financeira, investimento, onde a gente tem treinamentos online que ajuda desde a galera que está com dívidas para sair das dívidas, precisa se organizar financeiramente, começar a investir. Mas o nosso carro-chefe, né, que a gente faz um programa de acompanhamento, se chama Acelerador do Primeiro Milhão, onde a gente acompanha esses alunos durante 6 semanas intensas, online, onde ele tem um programa online para assistir videoaulas curtas, direto ao ponto, simples. Tem um tutor acompanhando a pessoa durante 1 ano no WhatsApp, individual, não é grupos de WhatsApp. Tem 6 semanas de encontros de acompanhamento comigo, algumas aulas, com você, algumas outras aulas. E tem o programa online que ele fica ali acessível. Quando ele termina essas 6 semanas de imersão com a gente faz uma formatura e ele ali é declarado investidor Profide. A partir desse momento, ele começa a caminhar com o nosso suporte e com o tutor. Não tem mais as imersões, que a gente já ensinou tudo que tinha que ensinar. E tem gente que quer dar um próximo passo, participar de um grupo de networking, tá trocando ideias e tudo mais. E aí a gente criou o Clube dos Milionários, que é o nosso grupo de networking de investimento, online também, onde a gente se encontra uma vez por mês, normalmente a última segunda-feira do mês, para a gente olhar, falar do mercado, trazer novas estratégias, montar a carteira de investimento da galera. Então a gente está mais próximo ali em uma videoconferência. A gente traz convidados de várias áreas. A gente já trouxe especialista em cripto, especialista em negócios, especialista em
dólar e ouro, já trouxemos gente de produtividade. Então a gente traz tudo que vai ajudar ele durante toda essa jornada. Por quê? A jornada no clube é anual, então é uma anuidade. A pessoa fica com a gente ano e renova o outro ano ou não, né? A nossa taxa de renovação é de 98%, porque a galera tende a se pagar e tende a querer continuar nesse ciclo, porque networking é tudo, né? É poder. E, então, assim, dentro do clube, a gente tem lá um programa de... um plano de ação a cada trimestre que a gente monta pra galera. E ele tem passe livre, né? O passaporte do Investor Profit para assistir qualquer turma desses acompanhamentos do acelerador. E tem a carteira recomendada, né? Dentro do clube, que é uma carteira de renda, que tem ações e fundos imobiliários, onde a gente faz uma atualização da carteira uma vez ao mês e mostra pra galera. Então, isso aqui é a carteira do clube. Inclusive, no ano de 2023, cara, a gente deu surra em todos os indicadores. A gente falou aí de benchmark, de indicadores, né? Sim. Ou seja, a nossa estratégia, a gente começou a carteira em janeiro. De janeiro a dezembro, a gente performou 48,44%. Nossa. Pra galera entender, assim, em termos de número, se ela tivesse investido 10 mil no início do ano... 10 mil. Teria hoje 4.844 só de lucro. Só de lucro. Então, no final, ela teria 14.800. Exato. Nossa. Isso sem contar reinvestindo os dividendos, né? Então, é uma performance muito boa se a gente olha para a própria Bolsa de Valores. O índice Bovespa ficou em 20 e poucos % no ano, que já é muito bom, mas a gente performou mais. A poupança ficou em 8%. Ou seja, a gente performou 40% acima da poupança. Sim. Né? O CDI ficou ali na casa dos 11 e pouco, na verdade 12 e alguma coisa. Então, a gente realmente teve esse ponto que virou jogo aqui para os nossos alunos, que é essa carteira recomendada. Então, isso é o Clube dos Milionários, né? Inclusive, aproveitar aí o merchan, né? Quem quiser saber um pouco mais, vou deixar aqui o link na descrição desse episódio. Pra galera que quiser, enfim, conversar com o nosso time, vou deixar já um WhatsApp do nosso time comercial. Quiser saber qualquer uma dessas estrelas, tô com dívida, como é que é esse negócio de dívida? Tô com isso, quero organizar minhas finanças, quero ter isso, quero ter consultoria individual. A gente tem de tudo, a gente ajuda todo mundo aqui em todas as fases, tá bom? Legal, né? Bom deixar claro pra galera que às vezes passa rápido assim no podcast, né? Galera, pô, mas o que era clube lá que ele falou e tal? Muito bom, Renan. E aí, seguindo aqui com esse compilado aqui de dúvidas aqui dos nossos seguidores e alunos, dá para investir nas ações só pelo computador? Como é que eu faço? Dá para investir só pelo computador, dá para investir pelo celular, dá para investir pelo tablet, dá para investir até pela tua televisão se for smart. Aí. Então, assim, basta ter um dispositivo com internet. Hoje em dia tá tudo conectado. E é muito simples, mais simples do que você imagina. Show de bola. Então, cara, não tem literalmente desculpa para a pessoa não começar a investir. Ela precisa, de fato, ter mais conhecimento e buscar, e acredito que ela está tendo isso aqui hoje. Agora, as ações, elas só dão lucro se for no longo prazo? Então, eu sempre falo, você precisa ter o olhar de longo prazo, que o resultado vem no curto prazo. Porque se você tem um olhar de curto prazo, o resultado não vem no curto prazo. Então, as suas expectativas são fundamentais. Bolsa de valores não é para curto prazo. Mas não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro no curto prazo. Mas não é o que a gente está buscando. Por quê? Segurança não se negocia. Se você quer algo no curto prazo, vai para renda fixa. Porque lá o teu dinheiro não vai oscilar. Bolsa de valores é renda variável. Ela sobe e ela desce. Então não dá para eu deixar o meu dinheiro, por exemplo, que eu vou precisar daqui a 3 meses, para trocar de carro daqui a 3 meses que eu vendi um carro, vou comprar outro, na Bolsa de Valores. Porque eu posso ganhar muito dinheiro em 3 meses? Pode. Mas pode ser que dê uma quedinha e você tire menos do que você colocou. E faz sentido se você vender o carro para trocar? Não faz. Não faz. Então, Bolsa de Valores, você pode sim ter lucro no curto prazo. Mas o teu foco tem que estar no longo prazo. Boa. Então, fica aí pra galera pensar sobre isso. Agora, falando de risco, já que você falou de que é variável, tem toda essa oscilação, quais que são os principais riscos associados a ações e como que os investidores podem mitigar esse risco, ou seja, diminuir esses riscos relacionados à Bolsa de Valores, ações? O principal risco na Bolsa de Valores é a empresa na qual você escolheu para investir, ela quebrar, né? Entrar com uma recuperação judicial, ela quebrar, ou ela fazer alguma coisa que não é tão legal que o mercado vê, e aí, ou seja, o preço da ação vai despencar. Esse é o maior risco. Tá? Ou até mesmo quebrar a mesma empresa, e aí ela vai sair da Bolsa de Valores. E aí,
O grande lance é, quando você se torna sócio de empresas, é o que você faz quando você investe em ações, o teu risco ainda é menor do que você abrir seu próprio negócio. Por quê? Quando você abre seu próprio negócio, se hoje a nossa empresa quebra, eu ainda tenho que pagar a galera que trabalha com a gente, tem que pagar as ferramentas, tem que pagar equipamento, pagar uma série de coisas. Ou seja, eu fico com um passivo, uma dívida passiva. Se na Bolsa de Valores aquela empresa quebra, nós como investidores, a gente não tem que arcar com as despesas. Quem tem são os sócios majoritários. Os investidores minoritários que são da Bolsa de Valores, eles só vão perder o dinheiro que investiram. É o máximo que você pode perder, o dinheiro que você investiu. Quando você abre seu próprio negócio, você ainda pode perder além do dinheiro que você investiu. Então, isso aqui, investir na Bolsa de Valores ainda é mais seguro do que abrir seu próprio negócio. Como é que eu mitigo? Né? Eu diminuo esse risco para evitar cair nesse risco da empresa quebrar e tudo mais. Conhecimento. O conhecimento vai te dar tranquilidade e clareza para você escolher os melhores ativos. Porque quando você analisa os números, os fundamentos não mentem. Então, pode ser que a empresa mude depois? Pode. Mas você vai acompanhando aquela empresa porque você é sócio, e no momento que ela mudar, ela desalinhou dos fundamentos que você acredita que são importantes, você vende ela. Então, se você segue essa estratégia, você nunca perde dinheiro na Bolsa de Valores. Até porque, Renan, pandemia. Pandemia, a Bolsa despencou. Eu fiquei com R$200 mil de prejuízo, de desvalorização. Mas a pergunta que deixo é, eu perdi dinheiro? Não. Porque eu não vendi as ações quando ela estava me dando R$200 mil de prejuízo. O que eu fiz? Eu segurei, respirei fundo. Quando a Bolsa caiu, eu ainda aproveitei oportunidades, porque eu tinha ações que eu tinha comprado a 30 e poucos reais. Tem empresas que foi para 12. Nossa. Fui lá, comprei mais. Não só eu, meus alunos do clube que a gente conversou, compraram muito. E a gente surfou muito, porque eu sabia que ia voltar. Só não sabia quando. Eu achava até que ia ser demorado, mas não foi. Em menos de um ano a Bolsa, recuperou. E cresceu, e a gente lucrou muito com essas ações. Então, o maior risco que você pode ter é escolher a ação errada. E a maneira de você minimizar esse risco é com conhecimento, sabendo analisar, escolher os melhores ativos. Não sendo um apertador de botão que tá ouvindo alguém falar, Petrobras tá bom, vai lá, aperta o botão. Aí depois, eu acho que vai dar... Aí aperta o botão e compra. Todo mundo acha que é bom quando tá bom. Mas ninguém fala, agora ferrou, vende tudo. Você vai perder dinheiro, sai dessa. Ninguém. Não fala, Renan, não fala. Então, aproveitem esse ponto. Conhecimento é tudo. Independência financeira é uma decisão. Top, top. E é exatamente aí que acontece o erro, né? A pessoa vai muito na boiada e quando ela vê... Cara, acho que qualquer pessoa que talvez ou esteja começando, nem sabe, mas investiu ali de orelhada, porque viu um tutorial e viu alguém falar de alguma ação e foi lá e investiu. Se essa pessoa vê que o dinheiro dela tá ali com 200 mil negativa, ela não tá perdendo ainda, mas ela tá com uma desvalorização de 200 mil, ela ia vender tudo, entendeu? Ela ia... Assim como a gente já viu casos de gente que já investiu uma certa quantia, que era a sua reserva na Bolsa de Valores, e já perdeu bastante coisa também, né? Mas sabe por que isso? Todos nós temos o pensamento de escassez e o pensamento de abundância. Uhum. Só que a maioria dos brasileiros não estão treinados para terem pensamentos de abundância. Então, quando a pessoa investe na Bolsa de Valores e ela vê o dinheiro desvalorizando, porque Bolsa de Valores é renda variável, ela sobe e desce. Quando sobe, tá todo mundo rindo à toa. Mas quando desce, a galera chora. Só que quando desce, era o momento de comprar mais. E o que as pessoas fazem? Tô perdendo R$100. Agora 150. É melhor eu vender agora e perder só 150 do que perder mais. Isso é um pensamento de escassez. Ou seja, se a pessoa sabe investir e ela deu uma quedinha, desde que esteja com bons ativos, vai voltar a subir. Então, o pensamento de abundância é, se ela caiu, eu vou aproveitar essa oportunidade para comprar mais. Porque quando ela voltar a subir, eu vou lucrar mais do que antes, porque eu comprei mais ativos ainda mais baratos. Então, começa a ter pensamento de abundância na Bolsa de Valores, ao invés de ter pensamento de escassez. Mas para isso você precisa de uma coisa, conhecimento. Você precisa saber investir em Bolsa de Valores. Show de bola. E agora, Renan, alguma, não indicação, mas por onde, qual plataforma assim que uma pessoa que está querendo começar, talvez ela possa, que a gente falou aí de contas, de entrar em home broker, ela possa começar assim, confiável, porque tem
tem um medo por esse lado também, né? Tem muita gente até que vai em banco poder investir e tudo mais. Tem alguma plataforma online para começar a investir em bolsa de valores, em ações? Sim, o ideal para você começar na bolsa de valores é ter uma corretora independente. Por que independente? Você pode investir através do seu bancão? Pode. Só que lá é uma corretora dependente, tá? Você tem que pensar, hoje em dia tem várias corretoras taxa zero. O que é taxa zero? Não te cobram para você emitir ordem de compra ou de venda nas ações. Então é melhor você ir em corretoras que não te cobrem para investir em ações. Por exemplo, a XP ela cobra para você fazer ordem de compra e de venda de ações. Antes cobrava de fundos imobiliários, cobrava de tudo. Hoje está cobrando, se não me engano, só de ações. Falando desses investimentos básicos que a gente está conversando. Sim. Agora, tem uma corretora do próprio grupo XP, com a mesma credibilidade, que é a Rico, por exemplo, que é a Clear, por exemplo, e que não cobra taxa. Então não faz sentido eu investir em ações pela XP se eu tenho outras corretoras que têm o mesmo guarda-chuva da XP, que é do mesmo grupo, e que não me cobram. Então, por exemplo, a Rico é muito boa para você investir em ações. A Clear já é um próximo passo para quem já está mais avançado e quer fazer estratégia de opções, coisas do tipo. Tá? Então, quem está começando, Rico, corretora Rico é boa. No Invest também, para quem já tem conta no Nubank, a Nuinvest é do Nubank, então também é muito boa. E tem várias outras que são taxa zero, mas eu sempre falo dessas duas, eu não tenho nada, não tenho patrocínio, não tem nada aqui. O importante é a gente agregar valor com o que a gente tem feito. E são mais de 6.500 alunos que a gente tem formado. Então a gente escuta muito, tanto reclamação de corretores que não são legais, que eu nem trago aqui, quanto de corretores que, cara, super gostei. E sempre tá nessa. Algumas pessoas adoram a Nuinvest e outras preferem a Rico. Então, é de acordo com o que se adapta. Mas não vejo muitas pessoas reclamando, principalmente dessas duas. Então, são boas portas de entrada para quem quer começar a investir em ações. Show. Beleza, Renan. E, assim, para finalizar aqui, né? Tem mais duas aqui que a galera pergunta muito e traz muito pra gente. A primeira que a galera que tá ouvindo é curiosa e ela gosta. Você pode compartilhar alguma estratégia, até mesmo sua, de investimento a longo prazo na Bolsa de Valores? O que você mais preza, assim? Uma ação talvez mais queridinha sua? A galera gosta muito assim de saber qual que o Renan tá de olho assim, que o Renan fica ali olhando. Tem assim na tua visão? Cara, longo prazo. O que tá no meu radar aqui que a gente tem olhado com bons olhos, com análise de Vol Invest? Cielo. Cielo tá bem descontada. Cielo tá... Cara, é uma empresa, se você for olhar os números dela, ela tá com o lucro dela aumentando. Isso é importante. É um lucro de bilhão com B. Só que é uma empresa que está valendo abaixo de R$5 o preço de mercado. É uma empresa que tem comprado outras startups, que tem melhorado o que ela perdeu um pouco a referência de mercado, porque lá atrás Cielo era a única. Do mercado, né? Maquininha, forma de pagamento. Depois vieram várias dessas fintechs que meio que, não vou dizer que engoliram, que a Cielo é muito grande, mas tirou fatia do mercado dela. E fez com que a Cielo despencasse na bolsa. Perdeu muito valor de mercado. Mas agora, ela começou a comprar umas startups, fazer forma de pagamento. Enfim, ela tem crescido em várias outras áreas e não só maquininha. Tem ficado mais competitiva em relação a preço. Por quê? Quem é comerciante sabe. A galera ia para as outras maquininhas porque a Cielo era muito cara. Porque ela era única. E ela demorou a entender isso. Mas agora entendeu. Uma boa administração, endividamento controlado, paga bons dividendos e tá com preço ótimo. Então, assim, Cielo, para longo prazo, é uma ação que tá no meu radar. Show. Na verdade, tá na minha carteira, né? E continua. E eu tenho bastante ação dela, eu tenho comprado mais, cada vez mais. Mas é aquilo, não é para amanhã ela dar um tiro. É para você ir se consolidando. Longo prazo mesmo. Cielo, assim, é uma das que eu tenho me posicionado bem. Legal, e você falou isso aí no momento que a gente está gravando hoje, ela está custando em torno de R$5. Ela já chegou a valer R$12, né, Renan? Ou até mais um pouco, né? Então... Ela já valeu até mais, quer ver? Eu vou até abrir aqui pra gente ver. Qual foi a máxima dela? Mas foi lá quando ela era
dominante nesse mercado, né? Ela não tinha tantas concorrentes à altura. Muita gente... tipo assim, a Cielo era uma queridinha do mercado de apertadores de botão. Uhum. Porque ela é que nem Magazine Luiza lá atrás, né? Sim. Deslanchou, a galera vai. Empresas que se destacam, ela vai gostando, vai gostando, vai gostando. E hoje, cara, assim, ela voltou. Né? Ela teve bastante concorrência, deu uma queda bem legal, bem... Ó, pra você ter uma ideia, a gente tá gravando esse vídeo, ela já tá em 5,13, tá subindo de novo. Uhum. Ela teve valorização de 5,99% nos últimos 12 meses e só nesse mês 3,43%. Olha. Então se a gente for ver aqui... O mercado então tá começando literalmente a olhar para ela também, né? Tem crescido, né, cara? Então... você vê lucros bilionários. E aí te fala aqui, ó, quanto de lucro. Esse lucro vem PVP dela de 1,16. 1,16. E o lucro na casa dos bilhões, não sei se vai mostrar aí, mas pelo menos aí nos últimos 2 ou 3 anos aí. Ó, consegue ver? Sim. Lucro líquido, 2021. Vamos lá, 2020, pandemia. 490 milhões e 200. 2021, 970 milhões. E aí 2022, 1,4 bilhões. Isso é lucro, tá? Não é de venda, faturamento. É lucro. Já dinheiro no bolso. No bolso. E agora 2023, 1,6 bilhões. Então ela aumentou mais de 200 milhões em relação ao ano anterior. Então você vê uma escadinha de crescimento a cada ano, né? E desses 1,6 bilhões de lucro que a Cielo teve, ela distribuiu 36,42%, que foi o payout dela. De proventos, que é aquilo que você falou no início. Para quem é sócio. Entendeu? Então... E aí se a gente for ver o dividend yield dela, nos últimos 12 meses, equivalem a 5,53. Só que ela vai anunciar daqui a pouco que isso aqui vai subir um pouquinho. No final do ano passado, se eu não me engano, ela estava na casa dos 6 e pouco, não era? 6 e pouco, no finalzinho do ano que a gente até botou na carteira e tudo mais. De dividend yield, já. Uhum. Então, assim, uma empresa boa, endividamento controlado, boa governança, sócios majoritários bem grandes. É uma empresa que me agrada. Eu curto, né? Setor esse financeiro também é uma área perene. Enfim, não é uma recomendação de investimento, né? A gente sempre fala isso. O Penco fala que é um banho de água fria. Né? Eu vou falando e depois eu falo, não é recomendação de investimento. Aí a pessoa, e agora? Tipo, né? Então, assim, a gente está aqui para trazer... Você me perguntou, o que você tá de olho? Eu tô de olho nela. Sim. Né? Não só nela, várias outras, mas ela é uma. Né? E é isso, conhecimento é... E é uma, especificamente, que daqui a uns anos vocês podem ver. Ó, eu tô falando, a gente tá aqui... Eu tenho falado dela desde o ano passado para os nossos alunos, quando tava R$3 e algumas coisas. Já tá em então, de R$3 para 5, já tá. E daqui a pouco, ela vai chegar em 10, a galera vai ouvir esse podcast e vai falar, caralho, velho. E o legal do podcast é isso, porque a galera vai ouvindo, não tem... cauda longa, né? Não tem time. Até porque eu não tô falando vai ou não vai. Mas a galera vai ver, vai estar 10, 12 reais, a pessoa vai falar, caraca, ele falou quando tava 5. E aí vai lembrar desse podcast aí. E pode ter certeza que eu vou estar surfando ela lá. Com certeza, Renan. E pra gente fechar, Renan, com chave de ouro, você falou aí de setores, pra galera que tá ouvindo a gente, tá escutando e quer começar a investir, que setores da Bolsa de Ações e relacionado a ações mais seguros assim que você considera uma pessoa que está começando, ela pode olhar para as ações desse setor? Vamos lá, para quem está começando a investir, passo a passo para você investir. Primeiro, abrir conta numa corretora de investimento independente que seja taxa zero. Segundo passo, transferir o teu dinheiro da tua conta para a conta da corretora, que também é a sua conta, tá? Não vai se assustar achando que você vai transferir para terceiros, porque quando você transfere para terceiros é meio que um golpe, que toma cuidado. Vai transferir para o teu CPF, mesmo favorecido. Chegou na tua conta, você vai escolher qual é a melhor ação que você quer analisar. Escolheu aquela ação, fez o investimento. Pronto. Esse é o passo a passo para você apertar o botão e fazer o teu primeiro investimento. Quais são quais são os melhores setores da Bolsa de Valores para a gente investir em ações? São os famosos setores perenes. O que é perenidade? O que é setor perene? São aquelas empresas que são já consolidadas. Ou seja, já se provaram ao longo do tempo. Já passaram por várias crises, várias pandemias, ou seja, crise pandêmica, crise econômica. Ou seja, já teve esses altos e baixos que muitas empresas quebraram
E desses setores perenes, elas se mantiveram. E por quê? Porque são setores que, independente de crise, as pessoas continuam pagando por aquilo. Por exemplo, quais são os melhores setores que são os setores perenes? Energia elétrica. Ninguém deixa de pagar a sua conta de luz, energia elétrica. Independente do cenário. Saneamento básico. Ninguém deixa de pagar a sua água e o seu esgoto. Bancos. Ninguém deixa de estar transacionando dinheiro. Setor de bancos, telecomunicações. Ninguém deixa de ficar sem isso aqui. Ainda mais agora, essa era. Esquece, não tem como. Então, assim, internet, toda a parte de telecomunicações. Também não tem como. Então, ó, setor de energia elétrica, saneamento básico, banco, telecomunicações e seguros. Ninguém deixa de pagar seguro de carro porque tá em pandemia. Não, tu já tá pagando ao longo do ano, então vai continuar, né? Então, ainda mais seguro de vida. Pô, ainda mais pandemia, aí que foi mais gente comprar. Então, esses são os 5 setores que eu gosto muito para quem tá começando a investir, vir mais tranquilo. Renan, qual o primeiro setor que você, se você estivesse começando hoje, você investiria? Setor de energia elétrica seria o primeiro setor que eu investiria se eu estivesse começando a investir hoje. Por quê? Tem excelentes margens, normalmente são concessões longo prazo, ou seja, são contratos de longo prazo, onde a empresa não quer crescer, investir no próprio negócio. Então ela pega o dinheiro, paga o operacional, ou seja, para manter aquele negócio, e o restante ela distribui com forma de lucro. Então me agrada muito para quem está começando a investir. Hoje, setor de energia elétrica. Show de bola, Renan. Alguma consideração da nossa parte aqui, da galera que tem essas dúvidas? Acredito que foi muito bem resolvidas. Então, para quem está começando a investir em Bolsa de Valores, depois desse Profadcast aqui, bem tranquilo, Renan, bem fácil. Bom demais, turma. A gente tem, de tempos em tempos, a gente faz workshops, né, gratuitos online, onde a gente ensina a galera a investir em tesouro direto, ações, fundos imobiliários, de forma gratuita durante uma semana. Então, se você quer participar desse evento gratuito, aprofundar um pouquinho mais, vai estar aqui na descrição o link para você poder se inscrever ou entrar numa lista de espera, enfim. Não sei, pra gente te avisar quando vai ter a próxima. Não sei que momento você está ouvindo esse podcast ou assistindo. Mas como a gente falou lá no início também, tem gente que já está pronta. Talvez esse podcast já destravou ela e falou, cara, eu quero algo além, eu quero um programa de acompanhamento. Então, se você quiser saber o nosso programa de acompanhamento para investimento ou qualquer tipo, a gente vai deixar aqui o WhatsApp do nosso time comercial. É só você entrar em contato e falar, ó, eu ouvi o podcast e eu quero saber sobre dívidas, eu tô endividado. Aí nosso time vai dizer, ó, que tipo de dívida? É assim, assado, e vai te orientar e vai falar, ó, melhor é esse programa aqui. Eu não tô em dívida, eu tô só querendo dar os primeiros passos. Aí meu time vai te orientar a algum programa melhor para você, né? Então, se fala que veio do podcast, tá? Esse é o podcast... Qual que é o número desse podcast, cara? Ih, rapaz, eu acho que é o já são tantos aí. Eu acho que é o pegou. 93, esse. 93? Esse é o podcast de número 93. Então você fala assim, ó, tava lá ouvindo o podcast 93, que o Renan falou de ações, e ele falou que vai ter algo especial pra gente aqui, tá? Aí o time vai conversar com você lá e vai te dar alguma coisa especial pra você fazer algum dos nossos programas. Tem vários de acordo com o seu momento financeiro, o seu momento pessoal, e, enfim, e o momento que você quer acelerar, ou seja, o time que você tá de acelerar mais ou menos. Então vai estar aí na descrição também o link pra você entrar no WhatsApp e conversar com o nosso time, beleza? Show de bola, Renan. Então, e a galera do nosso time também assistiu o Profadcast, porque daqui a pouco vai pintar a gente lá, ó, o Renan falou lá no Profadcast 93. Então, fica aí pra galera também do nosso time que já tá acostumado a ouvir as reflexões do Investidor Profad, os episódios, e é muito massa, Renan. Cara, é isso, então, pô, obrigado, Profad. Fala. Tem um recado legal que eu esqueci, cara, esqueci. Olha que interessante. Deixa eu falar aqui com você aqui. A gente tá com o perfil do Profadcast no Instagram, onde a gente coloca os melhores cortes disso daqui. Então, se você curte aqui os nossos conteúdos no Profadcast, você vai adorar pegar os cortes também. Então, lá no Instagram é Profadcast, você procura lá que a gente consegue encontrar. E vai estar aqui também na descrição, o time vai colocar aqui. Vai ter link pra caramba hoje. Hoje vai ter link pra caramba. Então, tem o Profadcast e tem também a nossa escola, que é a Produtividade Financeira. A gente criou um perfil esse ano de 2024 que só tinha o Renan Diego oficial. Então, agora a gente tem o Profadcast no Instagram e tem também o Produtividade Financeira. Então, vai lá que vai ser ótimo poder seguir a gente lá, acompanhar,
Porque lá a gente traz... a gente está segmentando um pouco mais os conteúdos. Se você quer conteúdo específico de investimento, segue o Produtividade Financeira. Se quer ver os cortes, vai pro ProFadCast. Se quer ver o meu lifestyle, como é que eu sou como investidor, e também conteúdos que eu entrego também no meu Instagram, é o Renan Diego Oficial, tá? Segue os 3 perfis que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Com toda certeza, Renan, eu já tô seguindo os 3 lá e o ProFadCast tá voando. O ProFadCast e o Produtividade Financeira estão voando. São massa, é bom demais. São muito massa, Renan. Então, é isso, galera. Então, esse foi mais um episódio aí para quem quer saber mais sobre Bolsa de Valores, né, Renan? E a última dica pra gente fechar com chave de ouro é: quer ter independência financeira? Existe um lema que fala: se você compartilhar esse podcast com pelo menos 5 pessoas, você vai ter independência financeira. Se você não compartilhar, você vai ficar pobre o resto da vida. Se você compartilhar com menos de 5, você vai ter um pouquinho de dinheiro, mas não vai ter independência financeira. Tá? Eita. É 5 pra cima então, vambora. Eu também vou compartilhar, eu até fiquei aqui, né? Tá. Então, pra você não ficar pobre, compartilha com 5 pessoas que você gosta, porque esse podcast aqui realmente ficou incrível. Foi ou não foi? Comenta aqui pra gente. Então é isso, Matheusão. Tamo junto? Tamo junto. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e bora evoluir!